Olá, pessoal, eu sou a Karine. Olá, eu sou a Andrea, do @Andrea Canelo. E esse é o nosso podcast Falo Mesmo. E nós estamos aqui juntamente com a Vox2U Escola de Oratória para apresentar mais um episódio que vai ao ar, que vai fazer parte da nossa terceira temporada do Falo Mesmo podcast. Então quero aproveitar e convidar vocês para seguirem o nosso perfil lá no Instagram, que é o @Falo Mesmo Podcast, e também seguir o perfil da Vox, que é a Vox2U, é um 2u.pf, Escola de Oratória em Passo Fundo, que inclusive, né, está nos ajudando a aprender habilidades novas de comunicação para que a gente possa, dentro desse bate-papo aqui, conseguir transmitir uma mensagem com mais assertividade para todo mundo que nos acompanha. Isso mesmo, e hoje vamos falar sobre um assunto que ainda é tabu, sobre a depressão, com o nosso convidado, Dr. Érico Ectoyer, médico psiquiatra. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por ter conseguido um horário na sua agenda e participar aqui conosco desse nosso bate-papo. Eu agradeço muito o convite, Andréia, Karine, e espero poder contribuir com essa nossa conversa para que as pessoas melhorem a sua qualidade de vida, entendendo essa doença tão sofrida e tão marcante na atualidade. Tão sofrida porque como ela causa prejuízos na vida das pessoas, né, doutor? André, a estimativa é que nos próximos anos a depressão seja a principal causa de incapacidade no mundo, das doenças que acometem, das doenças que tiram as pessoas do ambiente de trabalho, e é algo que vem aumentando. Assim, a estimativa é que em torno de 20% da população em algum momento vai ter depressão na vida, né? Então, assim, de cada 5 pessoas, uma terá depressão, e a depressão, uma vez que começa ou que é instalada, pode ter outros episódios depressivos, e pela incapacitação, pelo sofrimento que essa situação traz, muitas vezes até né, cogitando suicídio, se vê a relevância do tema. A relevância, porque assim, ó, ela começa às vezes não fácil entendimento, porque às vezes a pessoa pode começar ou ficando muito irritada, ou ficando, tô um pouco deprimida, mas assim, deprimida no sentido, tô meio desmotivada, e vai deixando a coisa ir acontecendo, e vai deixando, daí começa com os sintomas físicos, não tô dormindo bem, eu tô comendo menos, não tô sentindo muito apetite, mas não vai dando a real importância e daqui a pouco é a depressão se manifestando, né? Sim, porque como a gente vai piorando aos pouquinhos, vai adoecendo aos pouquinhos, a gente vai se acostumando com isso e passa a achar que é o normal. Eu estou cansado, a vida está puxada, é o custo de vida, é filho que dá trabalho, é marido que incomoda, essas coisas todas, e a gente vai justificando e a gente vai se adaptando e não estranha. Não estranha aquilo ali. É muito comum as pessoas chegarem para mim dizendo assim, não aguento mais o meu trabalho, não suporto mais o meu casamento, vou mudar de cidade. A pessoa não consegue identificar o que está ruim, o que está mal na sua vida, e aí acaba elegendo um amigo, um inimigo. A causa. Não é o meu trabalho, então eu vou pedir demissão, o meu casamento está um inferno, eu não suporto. Aí a gente para conversar, vamos ver o que está acontecendo. Aí, fazendo uma avaliação mais detalhada, a pessoa se dá conta que, na verdade, o desgosto, o mal-estar não é só com o trabalho, é geral. Porque eu digo para as pessoas, olha, se você tivesse se fosse uma questão pontual, é com o trabalho, é com o cônjuge, é com a família, se fosse uma situação pontual, então é um problema pontual. Agora, quando a pessoa desenvolve um quadro depressivo, tudo fica ruim. Tudo fica sem graça, nada parece bom, tudo é desinteressante, nada vale a pena. Então, quando o cenário é esse, tudo está ruim, não é que você a sua vida está se encaminhando para o inferno. Quem sabe você possa estar doente. E é muito difícil, às vezes, as pessoas buscarem ajuda, André e Karine. As pessoas chegam para mim, às vezes assim, no consultório, envergonhadas, constrangidas, me dizem assim,
eu não podia estar mal. A minha vida é perfeita. Eu não tenho problema. Do que eu vou me queixar? Eu não tenho problema, não falta dinheiro, o meu marido é legal. Então, como se aquilo ali fosse uma falha da pessoa, como se a pessoa não tivesse direito a ter problema de saúde. É que muitas vezes as pessoas confundem assim, é como se a gente precisasse ter motivo. Ah, você perdeu um familiar, não, tu tem motivo. Ah, tu tá desempregado, tudo bem. Ah, você sofreu um acidente. Então, como se tendo motivo justifica. Mas as pessoas esquecem que aquilo ali é uma doença. A gente não precisa ter motivo para ter asma, para ter diabetes, para ter pressão alta, sabe? Então ainda tem preconceito, e o preconceito com a depressão tem a ver com o fato de que a gente não enxerga a depressão, a gente não palpa a depressão. A depressão não aparece em exame de imagem, a depressão não aparece em exame de sangue. Então tem uma ideia arcaica ainda como se aquilo ali fosse invenção, como se a pessoa estivesse simulando, disfarçando, como se tivesse alguma vantagem em estar deprimido. Exatamente. E como esses sintomas não são palpáveis, a pessoa não consegue quantificar o quanto de mal isso já está prejudicando. E no caso específico dessa fala, eu não tenho motivos para me queixar, isso gera uma culpa muito grande. Por que eu estou assim, então, se eu não tenho nada para reclamar da minha vida? Sim, reforça essa ideia de fracasso, de incompetência, de que a pessoa não estaria sendo suficiente, adequado. E o interessante, eu vejo, Andréia, Karine, isso acontece mesmo com pessoas assim, intelectualmente muito desenvolvidas, essa questão do preconceito, de que tu não te esforça, tu não te ajuda. Não te ajuda. O não te ajuda eu acho horrível, assim, porque aí eu pergunto, tá, mas e tem alguma vantagem, tá assim? Escolheu, tá assim? Não, o que eu digo assim, porque em geral a pessoa quando está deprimida, tu não tem vontade de nada, nada tá bom, nada vale a pena, te convido, tem o aniversário do fulano, ai que saco, vamos sair, vamos passear, não tô com vontade, vamos namorar, vamos ir, nada, a pessoa não tem vontade de nada, por quê? Não é que a pessoa ficou preguiçosa, sem vergonha, relaxada, falta energia. O corpo da gente está sem energia, é como um carro sem combustível, é como uma bateria sem carga, a gente está sem energia, e estando sem energia, a gente acaba fazendo o que é extremamente necessário. Eu tenho que levantar, eu tenho que tomar banho, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, quer dizer, o que é fundamental a gente faz. As outras coisas que são evitáveis, a gente trata de deixar de lado porque tudo virou um esforço. Aquilo que antes fluía com bastante facilidade, com naturalidade, virou um sacrifício. E aí a pessoa, para se poupar, porque de fato não tem energia, e além do mais, o que a pessoa faz, não estando bem, é muito custoso, não é prazeroso, é muito custoso. E às vezes fica essa ideia de que acabou a graça da vida. Sim, porque a vida ficou penosa, mas a vida ficou penosa porque a pessoa está doente. E eu tenho observado na minha prática como está acometendo os jovens. Eu tenho pacientes novas, eu digo adolescentes com problemas de depressão. Então, assim, ó, coisas que, não sei, mas me parece, mais no adulto que sabe. Mas não, né, doutor? É geral que está acometendo. Andréia, eu acho que o que tem melhorado é um diagnóstico mais cedo. Quem sabe os pais, os pediatras, as pessoas estão mais atentas, os professores, e me parece que estão percebendo, diagnosticando o sofrimento mais cedo, até porque as doenças mentais, em geral, começam cedo. Né? Vamos dizer, 75% das doenças mentais começam até a adolescência. Como assim? Sim, pode ser ansiedade, pode ser pânico, pode ser desatenção, hiperatividade, impulsividade, enfim, a grande maioria dos problemas começa até a adolescência. Então, né, eu brinco com as pessoas para entenderem melhor, eu digo, olha, a gente nasce com defeito de fábrica, e o defeito de fábrica em algum momento se manifesta, e a gente não pode escolher, não, eu não queria ter depressão, eu queria ter pedra nos rins, ou eu preferia ter
sei lá, colesterol alto. Não, a gente nasce com um pacote, vamos dizer, de genes defeituosos que podem se manifestar ou não se manifestar ao longo da vida em função de uma série de coisas. Se deu azar da gente passar por situações mais estressantes, por exemplo, sofrimento fetal, problemas de parto, ou na nossa infância, violência, abuso, negligência, abandono, uma série de coisas assim, aumenta muito o risco da gente vir a desenvolver uma doença mental. Então, somado a esses fatores do ambiente, somado à questão genética, a grande maioria dos problemas mentais aparecem até a adolescência. Então, não me surpreende, às vezes, crianças de 6, 7 anos, por exemplo, nessa faixa etária, já com sofrimento grande e que não está relacionado necessariamente a um conflito familiar, mas a criança tem um sofrimento, tem sintomas que levam a pensar em depressão e justificam um tratamento medicamentoso com uma melhora bem interessante. Então, assim, não é que, claro, com o passar do tempo aumenta a chance. A depressão é uma doença que tem o pico em torno dos 40, 50 anos de idade na faixa etária, mas pode, em geral, a faixa mais acometida, assim, entre 18 e 40 anos de idade, é a média que se manifesta. Então, antes só não porque não estava sendo descoberta, mas não que ela não estava se manifestando, né? Eu acho que hoje está se dando mais atenção, mais cuidado nas crianças, tem os transtornos de desenvolvimento, que pais, professores, pediatras estão mais atentos. Então, as situações são detectadas, identificadas, e tem intervenções mais precoces que também ajudam muito no desenvolvimento e menos sofrimento. Mas eu acho que dentro disso que a gente está falando, essa facilidade do acesso à informação, né? Não, claro, os especialistas estão sempre se atualizando dentro do que trabalham, mas as pessoas como leigas, por exemplo, os pais, começam a observar o filho já com outros olhos, porque eles já têm esse conhecimento de quais os principais sintomas de uma depressão ou de qualquer outra doença. Então, facilita, eu acho, no diagnóstico, né? Então, de ser precoce. A informação difundida, Karine, é interessante, é importante, mas tu vê por outro lado, assim, fugindo um pouco do tema, as pessoas sabem que é necessário fazer sexo seguro, mas nem 30% faz sexo seguro. Mas como? Todo mundo é adulto e sabe? Ah, pois é. Então tem coisas curiosas. Tem coisas curiosas, há tempos atrás na pandemia, não, olha, use máscara, lave as mãos, faça isso, não tenha tanta proximidade. Se você está resfriado, não visite as pessoas, né? Então, mesmo as pessoas sabendo, uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento, sensibilidade, a pessoa passar a se cuidar. Mas, sem dúvida, a informação ajuda, mas eu penso que mais ajuda é tentar desmistificar a situação. Uhum. Ainda hoje de manhã conversava com uma paciente, uma pessoa muito legal, uma pessoa bastante desenvolvida, até com doutorado, e ela me dizendo... Ah, Érico, o meu marido, ela tem um histórico familiar de depressão, já teve vários episódios, e ela me dizendo, o meu marido me incomoda muito com os remédios. O marido não é na área da saúde, porque o marido diz assim, mas tu não está bem é por causa dos remédios. E aí eu brinquei com ela, sim, o teu marido acha que tu está te envenenando. Então, isso é uma ideia, assim, arcaica, eu digo quase que medieval, como se... Porque, assim, quem não tem problema com aquilo, vamos dizer, as pessoas que nunca passaram por isso, é difícil entenderem que alguém pode ficar sem energia, que a vida perdeu a graça, que está tudo ruim, um saco, que tu está cansado, que nada é bom. Então, não, mas isso não existe. Então, é difícil, às vezes, ter essa empatia, se colocar no lugar do outro e ter essa percepção. E tem gente que não consegue entender. Tipo assim, mas se eu tô tão bem, eu tô sempre faceiro, animado, disposto, como é que tu pode estar assim? Tu não tem nenhum problema grave. Então, assim, isso dificulta as pessoas, né? Então, ainda que tenhamos toda a informação, modernidade, mas ainda tem muito preconceito
como se não, mas tu não te ajuda, tu não te esforça, o remédio te faz mal, o remédio vicia, tu não vai te Isso. escapar do remédio, então uma série de coisas assim que não ajudam, que atrapalham. Com o remédio em especial tem muito preconceito. Eu, particularmente, não vejo nenhum demérito em tomar remédio e acho que, às vezes, para a terapia, ele é um aliado. Porque, às vezes, a pessoa não tem força, ela não tem conteúdo suficientemente forte para ela conseguir enfrentar a depressão. Então, eu digo, eu preciso que tu procure um psiquiatra e que o remédio vai nos ajudar a te dar uma erguida, para daí a gente começar a traçar estratégias de enfrentamento. Claro, Andréia, às vezes, ainda no final da manhã atendi uma conhecida que está passando por uma crise muito séria na vida, e aquela coisa, desespero, tu tá atordoado, não dorme, e ela, tá, Érica, mas eu preciso tomar remédio? Sim, eu disse para ela, a pessoa que tem preconceito, assim, tu confia em mim? Sim, então vai por mim, tu vai ver, isso aqui vai te ajudar muito, tu vai ficar mais centrada, porque às vezes a gente se depara com crise na vida, separação, mudanças, né? A vida dá uma reviravolta que a gente fica atordoado, e para algumas pessoas, em função de insônia, de desânimo, de muita ansiedade, de perda de apetite, de falta de energia, o remédio pode estar indicado, até porque, André, eu digo para as pessoas, o problema não é o remédio, o problema é o sofrimento. Então, assim, ó, o remédio é uma estratégia importante para lidar com o sofrimento. É como assim, ó, meu problema não é o óculos. Eu acho o óculos maravilhoso, eu tenho esse óculos multifocal, uso há anos. O problema é meu olho que não consegue ajustar o foco. Então, o óculos ajuda a resolver esse problema. É como a medicação. Eu acho que o preconceito com remédio tem a ver também com alguma época, ou quem sabe os colegas, às vezes, acabam medicando equivocadamente e o remédio acaba sendo, ao invés de uma ajuda, mais do que um castigo, porque a pessoa fica quase que anestesiada com o remédio. Então, a função do remédio é ajudar, é tirar o excesso de sofrimento, de ansiedade, de desânimo. Então, o remédio não traz felicidade, mas o esperado, com uma medicação adequada, com um diagnóstico certo, que amenize muito aquele quadro, até que possa dando um tempo para que vá baixando a poeira e aquela ferida emocional assim possa ir cicatrizando. Doutora, assim, como que a gente pode, no dia a dia, né, se autoanalisar? Vamos dizer assim, uma pessoa que não tem caso na família, então possivelmente não vem de fatores genéticos, menos chance, mas como que essa pessoa pode diferenciar de uma simples fase de estresse ou sobrecarga para uma depressão realmente? É a questão do tempo só ou tem alguma outra... Por exemplo, segunda-feira morreu a minha cachorrinha mais velha. Fiquei muito triste. Terça-feira eu estava muito triste. Até não fui fazer o programa da rádio, eu avisei, não tem condições. Eu trabalhei até de tarde, mas estava muito triste, muito chateado. Bom, isso é tristeza. Uhum. Tu perde um cachorrinho, tu tens uma decepção, um desencontro, surge um problema. Tem um fator, né? Tu fica dias chateado com aquilo. Então, a tristeza é algo que duraria assim até 15 dias. Depressão é quando passa 2 semanas. Por exemplo, isso na conceituação da Classificação Internacional de Doenças, depressão tem que ter mais do que 15 dias de um sofrimento intenso, mais do que 15 dias de uma mudança no nosso comportamento, falta de energia, perda de vontade, perda de interesse, uma série de coisas que mudam consideravelmente. Então, uma coisa é tristeza, discutiu com o namorado, recebeu uma multa no trânsito, problemas desse tipo, assim, a gente pode ficar triste e chateado. Então, isso tem um impacto limitado na nossa vida. Agora, a depressão é algo que começa e que só vai piorando. Porque tu vê agora o senhor falando assim, até a gente pensa que a depressão tá ligada ao choro, né? Às vezes o sintoma é aquela pessoa só chora, e muitas vezes não, né? É mais comportamental do que o próprio choro em si. E, Karine, e tem mais assim, ó, cada um de nós, a depressão pode se manifestar de um jeito. Tem pessoas que têm dor no corpo que não tem causa. Tem outras pessoas que o sintoma principal é insônia. Tem outras pessoas que é a falta de energia. Então isso também é muito variável.
Os quadros não são iguais todos, mas são muito semelhantes, né? É isso, é falta de energia, perda de interesse, parece que nada vale a pena, nada tá bom, a pessoa fica lentificada, o raciocínio não funciona direito, enfim, é uma série Mas em cada pessoa pode se apresentar de um jeito. Sim. Por exemplo, insônia, que é um sintoma bastante comum. 90% das insônias estão relacionadas à depressão. Mas as pessoas, não, mas eu não estou desanimado. Sim, mas tu não dorme, pode ser uma depressão ansiosa, pode ser uma depressão bipolar, que uma das características é ter insônia. Uhum. Né? Então, eu não quero dizer que todo mundo tenha depressão, mas nem sempre isso fica claro. Uhum. E às vezes a pessoa tem outros sofrimentos, por exemplo, sintoma nas crianças. Qual é a queixa principal nas crianças? Dor de barriga. Uhum. Tá, mas a criança tem gastrite, úlcera? Não, nada disso. Mas o sintoma mais comum nas crianças, quando tem um sofrimento significativo, é dor de barriga. Então, assim, outras pessoas têm dor de cabeça, outras pessoas têm irritação. Sim, às vezes Então, eu acho. isso, em geral, quando se tem um sofrimento significativo causado por depressão, não se tem um sintoma só. Tem, no mínimo, são vários sintomas, é um conjunto, é uma penca, é um pacote completo, que É eu o grau digo. de dificuldade de fazer o diagnóstico, né? Mas assim, quem está de fora, um amigo, um colega, um vizinho, percebe que a pessoa mudou. Fulano, tu não é assim, tu tá diferente, o que acontece contigo? Então, quem está na volta percebe, o familiar, o cônjuge, até mesmo os filhos. O pai, a mãe, tá mais fechado, conversa menos, tá com menos paciência, tá se isolando no quarto. Então, é perceptível mudanças de comportamento. A pessoa pode estar cansada, sim. A pessoa pode estar triste, sim. Mas se isso é algo continuado, é algo que já faz muitas semanas, olha, quem sabe esse seu familiar, esse seu amigo possa estar com depressão. Uhum. E aí, nesse momento que vem esse, às vezes, preconceito de quem tá na volta perceber e não saber de fato acolher essa pessoa. E daí entrar aqueles pré-julgamentos, tá? Mas tu não sai da cama, como é que vai ficar bem, né? Tu não Ah, te mas tu não faz ajuda, nada, como é que vai falta ficar bem? fé, é falta do que fazer, vai carpir um lote. Lavar uma louça. Vai lavar uma louça, mas é que assim, essa questão de falta de energia, o exemplo que eu dou é como um carro sem energia, é que as pessoas não entendem. A gente, quando está bem, é porque tem um equilíbrio no nosso cérebro de neurotransmissores. O que está equilibrado? Serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, norepinefrina, glutamato, GABA, uma série de combustíveis que a gente tem no nosso cérebro. Quando isso está equilibrado, não está nem sobrando, nem faltando, quando está equilibrado, a gente está legal. Agora, quem tem essa predisposição, lá pelas tantas, o nosso cérebro começa a produzir menos serotonina, noradrenalina, a gente vai murchando. Uhum. E esse murchar, a gente pode ficar como se sentindo como se fosse uma bola murcha. Uhum. Aí a vida fica difícil, aí a vida fica ruim. E às vezes a vida fica tão ruim, tão sofrida, tão insuportável, que as pessoas começam a cogitar até um namoro com a morte, como se morrer fosse um alívio. Por quê? Não é que a pessoa não queira mais viver, a pessoa não aguenta mais sofrer, e o pior, a pessoa perde a esperança de melhorar. Uhum. E aí a pessoa, porque a depressão, eu já vi pessoas buscarem ajuda depois de 10 anos sofrendo, mas que horror, sim, 10 anos sofrendo, em geral as pessoas levam 2 meses, 3 para buscar ajuda, né? Dificilmente alguém está se dando conta, faz 20 dias que eu estou mal, vou buscar ajuda. Em geral as pessoas esperam, não, quem sabe passa, é isso, aquilo, tá frio, choveu, não choveu, sabe? Então, questões financeiras, às vezes, né? sim, tem Leva tudo uma isso, mas preocupação. em geral as pessoas esperam para buscar ajuda para ver se aquele quadro se confirma, ver se não é algo transitório e passageiro. E quando o sofrimento é terrível, e infelizmente acontece muito do nosso meio, ainda acontece suicídio por essa ideia. Não, eu não aguento mais sofrer tanto, há meses ou anos, e a pessoa vislumbra a saída através desse meio. Como se a vida não tivesse sentido mesmo. É que a vida se tornou insuportável. Né, e essa pessoa não, muitas vezes está se sentindo um fracassado,
Mas quando acontece suicídio é porque alguma coisa falhou. Tem algumas depressões muito graves que é difícil melhorar, em torno de 30% das pessoas é difícil melhorar. Agora, a estatística mostra que 70% das pessoas melhoram muito. E às vezes, com uma intervenção adequada, as pessoas melhoram muito e melhoram rápido. Às vezes as pessoas melhoram em poucos dias, não precisa meses para melhorar. E isso é uma cura da depressão ou é uma melhora, por exemplo? Ela tem que ficar eternamente vigiando, se auto-vigiando para que não volte? Ou existe uma cura de fato? Assim? Vamos ver assim, ó, muito boa a tua colocação. Algumas pessoas vão ter um episódio depressivo na vida e nunca mais. Mas a gente tem a chance, à medida que a gente tem um primeiro episódio depressivo, em 2 anos tem uma chance de 40% de ter um segundo. Em 5 anos tem uma chance em torno de 70% de ter o segundo episódio depressivo. Uhum. Né? Então, se a gente teve um, tem mais chance de ter um segundo. E, em geral, não é sempre, mas em geral os episódios depressivos estão associados a situações traumáticas. Em geral, o primeiro episódio depressivo está associado a rompimento amoroso. Uhum. Na infância, no início da idade adulta, terminou o namoro, terminou o noivado, aquele sofrimento, aquela desgraceira, parece que a vida acabou. Então é muito comum o desencadeamento. Tá? Então, assim, a pessoa ficou deprimida porque terminou o relacionamento? Não necessariamente, aquilo ali foi um gatilho. Uhum. O desencadeante, a pessoa tinha a predisposição para isso. Sim. Interessante. Mas e agora pensando nisso de buscar ajuda, como que a pessoa tem que ter uma autoaceitação? Porque daqui a pouco ela começa a escutar, fulano, tu não tá bem, tu não tá igual, e ela não é assim, e vai levando, e vai continuando nesse sofrimento. Porque como se ela daí se sentisse menos inferiorizada por estar daquele jeito, mas não consegue ir buscar ajuda. Então, assim, daí isso vai retardando cada vez mais a melhora, porque ela não consegue aceitar aquilo que ela está sofrendo. Sim, André, a pessoa não aceita como ela está e ela não vê com bons olhos, ela não vê como eu estou com um problema de saúde, como se estivesse com febre, com diarreia, com falta de ar. Não, ela vê como uma falha pessoal. Eu não estou sendo capaz, eu não estou sendo competente, eu não estou conseguindo fazer meu trabalho, não cuido bem dos meus filhos, não sou uma boa esposa. Então isso vai pesando dentro dessa ideia de desvalia e de desqualificação. As crenças. Então, assim, as crenças, né, que é algo muito forte que contribui para a pessoa se manter deprimida, porque a pessoa começa a pensar um monte de coisa e começa a acreditar naquilo tudo. Então, é muito mais fácil quem está de fora percebendo pegar e resgatar. Tem um exemplo de uma pessoa, eu gosto muito dela, para tu ter uma ideia, assim, é uma pessoa especial. Ela é minha paciente, eu ajudei a sogra dela, que teve uma situação bem delicada. Ela trouxe 3 amigas para consultar e pagou a consulta para as amigas. Porque eu acho muito interessante, ela percebia que as pessoas estavam mal. Ainda ontem eu conversei com uma amiga dela, fazendo uma revisão por videochamada. Ela percebia, tu está muito mal, tu está sofrendo, eu vou te levar lá para consultar, porque ele vai te ajudar. Então, ela pegava, às vezes ela vinha com a pessoa, com a amiga, com a vizinha, ia junto no consultório, pagava a consulta, não é no sentido do pagar, mas é no sentido da preocupação, tipo assim, não, mas tu tá mal, tu tá sofrendo, tem jeito, vamos lá, vamos dar um jeito. Quer dizer, é uma pessoa que lá pelas tantas, que melhorou, que se beneficiou bastante com a ajuda, que compreendeu que é um problema de saúde e está estendendo a mão para ajudar outras pessoas. Porque a questão do preconceito, vamos dizer, na Idade Média, a pessoa, quando tinha um surto psicótico, uma crise, que ouvia vozes, que enxergava demônio, imagem, qual era a conduta? A pessoa era queimada na fogueira, porque se acreditava que a pessoa estava possuída pelo um espírito maligno e que se não fosse queimado, aquilo ali poderia ser contagioso. Ainda na Idade Média, quando tinha um suicídio numa família, aquela família era linchada, porque tinha essa convicção que quem dá a vida é Deus e quem tira a vida é Deus. Então, se você der um fim na sua vida, você é contra Deus. Eu sou canhoto,
né? Algumas pessoas de mais idade chegam no meu consultório. Ah, o Érico é canhoto. Sim, porque a minha mãe estudou em colégio interno. Na época, as freiras amarravam o braço esquerdo dela. Você é contra Deus. Olha só. Então, Que isso coisa. isso é coisa de 60 anos atrás, 70 anos atrás. Então, assim, ó, para mudar esses conceitos, para mudar esses referenciais, é preciso muito tempo. Veja a questão de gênero, LGBT, como está evoluindo, como isso é algo lento, gradual, a diminuição do preconceito, a aceitação dos casais homoafetivos. Então, a nossa cultura precisa de muito tempo para assimilar as novidades. E esse conhecimento mais científico a respeito das doenças mentais também é algo recente, né? De que essa comprovação, não, você tem uma disfunção orgânica, você tem um problema tratável. Então, isso é muito recente, então eu acho que isso está evoluindo bastante. Essa compreensão no sentido de que a pessoa não é um fracassado, não é preguiçoso, não é sem vergonha. É muito que se tem ainda, por exemplo, para o alcoolista. Ah, não quer nada com nada, vagabundo, não se ajuda. Bah, o cara tem uma baita doença. Precisa de ajuda, precisa de tratamento, às vezes internação, medicação, alcoólicos anônimos, terapia, precisa de uma série de intervenções específicas para ter mais chance de sair daquela situação. E a distimia, doutor? A gente pode pensar que os sintomas não são tão profundos ou graves, que a pessoa consegue ficar mais tempo? Ou como que o senhor O que vê é a distimia? isso? A distimia é um tipo de depressão, é o chamado um transtorno de humor intermitente. A distimia é assim, é um tipo de depressão que se caracteriza principalmente pelo mau humor. É aquela pessoa azeda. Hã? Ranzinza? O mal-humorado, né? Mas é um tipo de depressão. A pessoa é melancólico, nunca está bom, está sempre ruim, está faltando alguma coisa. Mas quer dizer, o cara não consegue estar bem com a vida, a pessoa não consegue desfrutar a vida. Então, assim, ó, é uma pessoa que vive azeda, que vive amargurada e muitas vezes com uma pequena intervenção medicamentosa que reequilibra melhor os neurotransmissores, a pessoa tem um grande ganho. Algumas pessoas, Andréia, chegam a me dizer assim, depois que tem uma boa melhora, minha vida agora está maravilhosa. Eu digo, não, a tua vida está normal, antes tu estava no inferno. Quer dizer, agora tu estás tendo uma vida como é, não tem nada de especial, é que antes a tua vida estava muito ruim, porque às vezes as pessoas ficam muitos meses naquela situação, e é mais ou menos como a gente deixar de ter dor, a gente deixar de ter febre, deixar de ter falta de ar. Quando a gente recupera a nossa capacidade, quando a gente fica bem de novo, ai, que beleza, ai, que alívio. Vou ficar bem. O ficar bem. Então, assim, ó, tem, por exemplo, muitas mulheres têm na TPM, tem um transtorno disfórico pré-menstrual, que é um tipo de transtorno depressivo, tem distimia, tem outra depressão que é um pouco mais difícil de diagnosticar, que seria o transtorno de humor bipolar, que as pessoas fazem muita confusão. O que é sugestivo de bipolaridade? Por exemplo, assim, se pensar em depressão bipolar, quem tem depressão muito cedo, o que é muito cedo? Antes dos 18 anos, quem faz depressões graves, quem tem quadros depressivos de repetição, 1, 2, 3 vezes, depressão pós-parto. Então, essas situações todas, assim, levam a pensar que pode ser uma depressão bipolar. O que é depressão bipolar? É uma depressão que costuma ter mudanças de humor, eu comparo como uma gangorra. A depressão mais comum é unipolar, a pessoa está bem e murcha. Aí melhor, a depressão bipolar a pessoa fica transitando a maior parte do tempo mal, às vezes tem ansiedade, tem insônia, tem algum descontrole de impulso, mas tem essa flutuação de humor, que é algo muito comum e é difícil diagnosticar porque os profissionais estão acostumados a pensar em bipolaridade quando a pessoa fica eufórica. E ficar eufórico, acelerado, subindo as paredes, não dormir, só 2% dos bipolares tem isso. 98% dos bipolares têm pequenas flutuações de humor e que é difícil de perceber. Então, assim, a depressão tem esses nuances
que são importantes ser levados em conta, porque se a gente errar o diagnóstico, consequentemente vai errar o tratamento e o resultado não vai ser bom. Mas então na bipolaridade é importante olhar até a vida pregressa da pessoa, então. Quantos episódios teve para conseguir Sim, diagnosticar? tem que se fazer um levantamento, até porque, assim, ó, são coisas mais específicas, mas, por exemplo, quem é bipolar começa a tomar um antidepressivo, começa a tomar fazer um tratamento, tá? 10, 15 dias melhora, bastante. 30 dias depois do início do tratamento a pessoa piora de novo. Ué, se a pessoa piorou de novo, não é que o remédio não estava fazendo efeito, é sinal que o remédio desencadeou uma oscilação de humor. Aí tem que revisar, talvez precise mudar a estratégia. Então, assim, é muito importante, como qualquer consulta com um profissional de saúde, que se tenha tempo, que se faça uma anamnese, que se converse, que se compreenda o que está acontecendo, para aí ter mais chance da gente, entendendo o que está acontecendo, fazer uma intervenção adequada com bons resultados. E sempre respeitando a individualidade, né, doutor? Que cada caso, a pessoa tem a sua história, tem a sua criação, tem a sua genética, né? Não é uma generalização de todo mundo ser igual, né? Não, até porque as pessoas não são iguais. Às vezes o sofrimento é que nem eu contava para vocês, né? Há 2 dias atrás eu estava muito triste de noite, mas tá, eu sabia, passou. Não é que a tristeza diminuiu. Eu chego em casa, vejo, não tem a cachorrinha, a gente vê foto, lembra, tá, mas a vida é assim, já perdi 3, 4, 5 cachorros. Mesmo assim, a gente não deixa de gostar dos pets. É um risco que a gente corre. Mas isso são momentos de tristeza. Né? A minha filha mais nova faz faculdade em São Paulo, ela volta de férias agora sábado. Eu vou deixar ela no aeroporto, vou ficar, murcho de novo, vou embora, vou ver ela só, não sabe quando. Então, essas tristezas, esses encontros e desencontros da vida são normais, mas quando isso é muito forte, é muito intenso, a gente não se recupera, opa, alguma coisa está errada comigo. E quem sabe, não sou eu que estou falhando, eu posso estar padecendo de um problema de saúde como outro qualquer. E se a gente tiver essa visão menos preconceituosa, a gente pode sofrer menos e a gente até pode ajudar as outras pessoas. Tipo, não, olha, tu não tá bem, vamos dar um jeito, eu vou falar com a tua mãe, com teu pai, com teu marido, com teu namorado. Às vezes é o chefe que diz. Já me aconteceu algumas vezes assim, o chefe pega, leva o funcionário para consultar. Porque percebe que tá Né? Recentemente, 2, assim, o pessoal do agronegócio pegou lá um funcionário, um capataz, não vão lá no consultório, não levam lá, o cara tá mal, Érico, ajuda aqui, dá um jeito, fulano não tá legal, ele não é assim. Então, a outra pessoa que percebe pode pegar e resgatar, não, eu vou te dar uma mão, eu não vou te deixar nesse buraco, vamos sair desse buraco, cara, tu tá mal, porque é muito fácil, quando a gente tá com falta de ar, uma dor de cabeça terrível, né, um aperto no peito forte, a gente sabe o que fazer. A gente vai correndo para a emergência. Né? Não, eu estou mal, é grave, acho que eu vou morrer. Agora, o sofrimento emocional dá margem a muitas interpretações. E muitas vezes a pessoa toma aquilo ali como uma coisa de desvalia, tá vendo? Eu sou incapaz. Se eu fosse competente, se eu fosse uma pessoa legal, eu não estou passando nada disso. Olha meu colega, olha meu vizinho, tá faceiro, é incansável, tá, mas são coisas individuais. Nossa, e daí entra a comparação, daí vai aumentando a desvalia, diminuindo cada vez mais a autoestima. A comparação é uma desgraça. A autoestima já vai ficando arruinada. Porque uma das coisas muito interessantes, né? É a nossa imaginação, é o nosso pensamento, a nossa mente. Como nos mente, né, Andréia? Uhum. Como a nossa mente nos mente, no sentido de que coisas que a gente pensa, coisas que a gente imagina, que a gente generaliza, tá, mas isso aí é fruto da nossa imaginação, mas isso está baseado em quê? Okay. Tá, mas está baseado em quê que vai acontecer? Mas são nossos fantasmas internos que volta e meia estão nos atormentando e pior, às vezes nos paralisam, né? Uhum. Nos paralisam de tomar iniciativas, decisões, fazer mudanças na vida e outras tantas coisas. Não consegue, a pessoa não consegue. Às vezes a pessoa fica paralisada pelo medo, pelo susto. Eu fico assim, imaginando agora, né, pensando, claro,
porque até quando, né, que a pessoa consegue ficar numa situação assim, de que praticamente não vive de fato, não tem felicidade nenhuma, porque acha que não é capaz, né, de fazer as coisas. Então, até quanto tempo essa pessoa consegue ficar nesse sofrimento? E varia isso, né? Varia, Karine, porque depende do masoquismo de cada um, Uhum. depende do sentimento de culpa de cada um. Às vezes tem pessoas que acreditam que precisam sofrer, e aí Pois aquele é, sofrimento vem a calhar. Ah, porque eu não fui um bom filho, porque eu não fui isso, porque eu não fui aquilo outro. Então, isso é algo um pouco mais complexo que acaba interferindo também nessa busca de ajuda. Porque buscando ajuda, a pessoa certamente vai melhorar. Uhum. É muito comum acontecer, tu vê assim, interessante, na psiquiatria, em torno de 67% dos pacientes, 67% abandonam o tratamento. Nossa. Para os cardiologistas, a estatística também é mais ou menos a mesma. Mas aí tu vai pensar, mas como? Vamos dizer, assim, né? Quase que 2/3 dos pacientes abandonam o tratamento. Sim, isso é o normal. O normal no seguinte sentido, as pessoas acham, não, estou bem. Tipo assim, o dente não está mais doendo. Passou. Para que eu vou seguir? O médico me explicou que eu tenho que tomar o remédio por 6 meses, por 1 ano, porque aí a chance de eu voltar a ficar pior é menor. Não, mas às vezes as pessoas acham que é como gripe. Passou a gripe. Sim, Eu estava gripado semana passada. Mas por que tomar remédio por meses? Os caras estão loucos? não entende que está bem por estar Isso. tomando o remédio. Então, o que é muito curioso? Aí depois, um tempo depois, volto no consultório, cabeça baixa, meio envergonhado, achando que eu vou ficar bravo. Eu digo assim, tu vai me dar uma bronca. Não, eu não vou te dar bronca, olha o que tu fez contigo. Eu te expliquei, combinei, está escrito aqui, por quanto tempo tomar o remédio, quando voltar. Se tu estava com dúvida, quem sabe tu podia ter me perguntado, trocado uma ideia. Eu estou bem, preciso seguir tomando ou não. Então, as pessoas que, em geral, interrompem o tratamento antes do tempo, a grande maioria volta a piorar. Tá? Voltando a piorar, o que isso implica? A depressão volta, quando volta, em geral, volta um pouquinho mais grave, demora mais para melhorar, precisa de mais tratamento. Aumenta a dose também. Isso que se chama neuroprogressão. Então, isso em geral, as pessoas não entendem. Aí, eu sou muito brincalhão, as pessoas chegam, às vezes voltam muito mal. Aí eu digo assim, tá, o senhor quer voltar ao tratamento, o senhor estava... E às vezes são situações dramáticas, assim, as pessoas estão terrivelmente mal, aí começam um tratamento, melhoram e de uma hora para outra abandonam tudo. Aí voltam lá de arrasto. Aí eu costumo brincar assim, vamos fazer assim, ó, já que o senhor estava com saudade de passar mal, né? Sim, parece que aguentou um tempo passar bem. Eu digo brincando, mas eu acho que isso tem um fundo de verdade também. Você não aguentou passar bem muito tempo, então deu saudade de passar mal. Vamos fazer assim, ó. Hoje nós estamos em final de julho. Então eu estou te dando receita, mas tu vai começar, vai seguir essa estratégia só a partir de setembro. Não, mas por que não? Aí tu curte um pouco mais essa força, o mal-estar, aí tu aproveita um pouco mais isso tudo que tu estava com saudade, em setembro tu começa a tomar. Então, essa é uma estratégia que, claro, ninguém vai começar o tratamento um mês depois, mas mostrar para ele, olha o que tu está fazendo contigo, tu está te sabotando, tu está te boicotando, tu está arrumando um problema para ti. É a mesma coisa que um diabético deixar de tomar insulina, quem tem pressão alta deixar de tomar diurético, deixar de tomar vasodilatador. Então isso é muito comum as pessoas não cuidarem da sua saúde e depois estranham o resultado. E nesse passar mal que o senhor fala, muitas vezes é que acontecem os traumas. Então, deixou de tomar o remédio, entrou de novo numa crise ou numa depressão mais profunda. Então, aí que acontece a separação do casamento ou a demissão do trabalho. Então, aí que começam a acontecer as coisas, de fato, que são graves, que remetem àqueles riscos, né, que a gente falou lá no início, para identificar, assim, a gravidade da depressão. E qual o prejuízo que a pessoa está exato. tendo. Aí as pessoas, por essa dificuldade de se cuidarem, por uma compreensão de toda a situação,
as pessoas acabam negligenciando e aí há uma piora do quadro, uma piora da sua saúde, né? E isso também faz parte do nosso trabalho, do psicólogo, do médico, do enfermeiro, do assistente social, o que a gente chama psicoeducação. É algo fundamental para que as pessoas compreendam o que acontece com ela. Para que as pessoas, olha, você tem problema de saúde, em alguns casos é um problema crônico, ó, você já teve 3 episódios depressivos, se você parar de tomar o remédio, você vai ter um 4º episódio, eu só não sei se é daqui 6 meses ou 2 anos, mas pela estatística é garantido. Então, que a pessoa compreenda o que acontece com ela e possa se cuidar. E não brigar contra, né? Porque se a pessoa não tem essa compreensão, a pessoa começa a se maltratar, porque não adianta querer resolver no grito. Eu não tenho nada disso, eu não vou passar por isso. Tá, mas é como num dia frio tu querer sair na rua de manga curta, de bermuda. Tu até pode fazer um esforço, mas tu vai passar mal, aquilo ali vai dar problema. Eu vou fazer mais uma pergunta, a gente tá com o horário quase acabando, mas me veio agora nessa tua fala, assim, e será que a pessoa, às vezes, consciente mesmo de saber que se parar o tratamento, ela vai piorar, buscando um suicídio, vamos dizer assim, eu não quero mais viver. A pessoa vive nesse sofrimento e decide para si, ou conscientemente ou inconscientemente, eu não tenho mais vontade de viver. Então, esse tratamento, para mim, não vai levar a nada. Tá. Como se fosse Sim. uma consequência da própria doença. Sim, em casos mais graves, Karine, as pessoas às vezes não têm no que se apegar. É muito bom quando alguém que está sofrendo muito me diz assim, não, eu não me mato em função dos meus filhos, eu não me mato em função dos meus pais. Tá, que bom, a pessoa tem algo que conecta ela com a vida. Né? Que a pessoa sabe, olha, eu sou muito importante para eles são muito importantes para mim, então eu vou tentar mais um pouco, eu vou persistir. Mas às vezes as pessoas assim tomam essa decisão, uma decisão consciente, não, eu não quero mais viver, eu cansei de viver, a vida está ruim demais, e as pessoas se organizam para o suicídio. Né? Algumas pessoas me dizem assim, mas quem se mata é covarde. Eu não, quem se mata não é covarde, quem se mata está no desespero. Porque para fazer algo assim contra si próprio, vamos dizer, você está botando fora a vida, você está tirando a possibilidade de melhorar. E cada vez se tem mais estratégias de tratamento, estratégias mais potentes, mais eficazes, ou seja, aumenta a chance da pessoa melhorar. Eu vejo o suicídio, ou mesmo o abandono de tratamento, como assim, uma coisa autodestrutiva. Autodestrutiva, isso aí. É uma dificuldade da pessoa se cuidar. É como uma necessidade, uma coisa masoquista, a necessidade de passar mal. É isso aí. Isso aí. É bem profundo, né? Depressão é bem profundo, assim, é um tema bem profundo e denso, porque requer um olhar bem específico para conseguir se identificar, ou para identificar o próximo, ou para identificar o seu filho, né? Não é? E é um assunto, Andréia, ainda que muito consistente, mas eu cada vez, faz 34 anos que eu trabalho, que eu sou psiquiatra, cada vez eu fui me interessando mais por esse assunto, porque eu vejo todo dia, eu vejo gente muito mal, e todo dia eu vejo gente muito melhor, que melhorou com a intervenção que a gente faz. Então eu acho muito legal esse desafio, né? E quando eu vejo, em geral me deparo com situações muito sérias, e aquilo ali eu tomo como um desafio. Vamos ver o que está acontecendo com essa pessoa, por que essa pessoa está assim, o que é isso, e vamos ver uma estratégia para essa pessoa ficar bem de novo. E, em geral, a gente consegue um resultado bem legal. Então, isso me entusiasma muito, porque é um trabalho que eu vejo que dá resultado. Dá resultado para outra pessoa, e eu também me sinto muito gratificado de poder estar ajudando as pessoas e poder fazer diferença na vida das pessoas. Então, eu acho muito interessante isso, e eu acho que levando a sério a depressão, as pessoas podem, vamos dizer, de novo, é como uma diabetes. Tu pode viver bem tendo diabetes, tendo pressão alta, tendo asma.
tu pode viver bem, é só administrar. Uhum. A depressão não precisa ser um inferno na tua vida. Agora, se você não capricha, vai comer o pão que o diabo amassou. É só aceitar e administrar daí. E procurar ajuda, né? E procurar ajuda de um bom profissional. Às vezes, vamos dizer, pode ser o médico do posto, pode ser o seu ginecologista, o seu cardiologista. Casos mais complexos precisam de um especialista. Agora, os casos mais simples, em geral, um clínico ajuda, dá conta do recado e sabe medicar. Mesmo o mesmo médico do posto tem condições de ajudar as pessoas. O importante é procurar ajuda. Procurar ajuda, certamente você vai ser ajudado. Às vezes tem situações mais difíceis que o tratamento é um pouco mais complexo, mas em geral tem melhora. Ótimo, ótimo. Então, acho que é isso, né? Acho que é isso, sim. Agradecemos, então, doutor, muito obrigada por essa participação tão eficaz e tão elucidativa, né? Tão esclarecedora para as pessoas que daqui a pouco não conhecem ou não se identificaram, ou que agora vão ver, não, mas o fulano pode ter alguma coisa, e procurar ajudar também. Mesmo. Agradeço a oportunidade, gurias, foi muito bom conversar com vocês e espero que as pessoas que venham a nos assistir tirem proveito dessa conversa. Esperamos, isso aí. Com certeza, eu acho que trouxe bastante informação, né? E bastante, acho que gatilho para as pessoas se olharem para si mesmo, né? E conseguirem, daqui a pouco, nessa situação eu me enquadro, nessa aqui, suscitar a dúvida. Pode ser que eu esteja passando, ou já passei, ou pode ser que a minha mãe esteja passando, então eu tenho isso como uma genética, e que isso seja uma porta para que ela busque ajuda para si própria, né? Exato. Então, vamos agradecer também os nossos patrocinadores, Sim. né? Que são o Vale Natural, a Clínica Estética do Sorriso e o Pet Center Clínica Veterinária, por estarem com a gente também e fazer com que a gente consiga trazer esses momentos, né, de informação e de disseminar nas redes sociais. Inclusive, eu quero pedir para que o pessoal que gostou compartilhe, né? Mande para quem acha que vai ser tirar proveito de todas essas informações, esse conteúdo que a gente trouxe. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube, Falo Mesmo Podcast, no nosso perfil lá no Instagram, que é o Falo Mesmo Podcast, e também seguir a Vox2U, que é Vox2U.Passo Fundo, que está com a gente aí, a nossa parceira, Vox2U Escola de Oratória. Isso aí. E também no Spotify, né? Isso, Também a gente no também Spotify. tem as Temos no plataformas. Spotify também. Isso aí. Então Então, tá. até a próxima. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau, tchau.